Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos deste terceiro trimestre da CPAD em 2025. Estamos trabalhando com vocês o texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves sobre a igreja em Jerusalém. Lição 11 que cai no dia 14 de setembro, Dia Nacional de Missões e aniversário da ADVIC também. Vai trabalhar sobre o seguinte argumento: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, que está em Atos capítulo 10, versículo 47. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você realizar a leitura da verdade prática. A leitura bíblica em classe se localiza aí em Atos capítulo 10, versículos 1 a 8, depois versículos 21 a 23, depois versículos 44 ao 48. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, me ajude a alcançar 200 mil alunos, falta pouco e eu preciso da sua ajuda. Deixa teu comentário, se inscreve também. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. Eu vou ter o prazer em te receber aqui conosco para a glória de Deus. Eu espero muito que essa aula possa te ajudar, que você possa ser edificado em Jesus e que essa aula seja uma bênção na tua vida, no teu ministério, exaltando a Cristo para a glória de Deus. A palavra de hoje, a narrativa bíblica de hoje, está então no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pega a tua Bíblia e vai para Atos 10. Antes de eu mergulhar com você na aula de hoje, por favor, comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha. Eu fico feliz, sabe, quando você coloca aí o nome da tua congregação, da tua igreja. É muito bom te ter por aqui. Hoje nós vamos observar um marco decisivo na própria história da igreja cristã. Nós vamos perceber a abertura da porta missionária, a abertura das missões a partir de Atos 10. Sabe quem é o instrumento de Deus usado para essa porta ser aberta? É o apóstolo Pedro. E é claro que você vai perceber que Pedro ele foi guiado por Deus e rompeu as barreiras culturais e religiosas do seu tempo para que a mensagem do evangelho alcançasse uma família romana. Isso aqui é muito rico porque às vezes a gente pensa que somente foi o apóstolo Paulo que fez isso. Não, foi Pedrão que começou essa obra usado pelo Espírito Santo. Você vai perceber na aula de hoje essa universalidade do evangelho, esse evangelho que é para todas as pessoas. E você já pode pegar a palavra e abrir em Atos capítulo 1, versículo 8, junto com os seus alunos também. Esse episódio demonstra exatamente o cumprimento de João 3,16. Vale a pena você dar uma observada, porque você vai ver esse amor redentor de Jesus para todas as pessoas, e não somente para os escolhidos, mas é para todos. Além disso, nós vamos perceber a descida do Espírito Santo que acontece sobre os gentios. Lá em Cesareia, você vai perceber a graça de Deus através do Pentecostes, os judeus falando desse amor de Deus. Pedro testemunha o recomeço dessa graça de Deus e Pedro também fala sobre isso, especialmente em Atos capítulo 10, versículo 34 a 35, foi o texto que eu separei para você também. Aqui você vai perceber essa igreja que nasce, essa igreja gentílica que nasce na casa de Cornélio, se torna uma ação missionária também. Nós vamos perceber a ação do poder de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 11, versículo 17, e você vai perceber um princípio da graça de Deus alcançando aqui, que não há judeu, não há grego, não há romano, todos foram alcançados por essa tão grande salvação. Já vou te perguntar, você também acredita que o evangelho é para todas as pessoas? Que a graça de Deus, que essa ação do poder, da presença do Espírito é para todas as pessoas também? Por favor, deixa teu comentário nesse vídeo. E se você é professor da classe dos adultos, quer poupar o teu tempo, gente boa, para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula com esses versículos que eu anotei, já preparei para você. Você vai encontrar o slide também, que é resumido, é prático, bonito para você usar na tua ministração.
Está disponível em uma assinatura trimestral. O link está na descrição do vídeo, fica à vontade para conhecer, é uma assinatura trimestral. Você pode acessar facilitabd.com.br, é o nosso site. Você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela, fica à vontade. Eu espero muito que Deus te abençoe através desse ministério para a glória de Cristo. Vamos mergulhar na palavra de acordo com o pastor José Gonçalves. Primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha sobre a revelação de Deus aos gentios. No primeiro ponto, você precisa ler uma passagem bíblica. Romanos capítulo 15, versículo 12. Observe os gentios no plano da salvação. O primeiro subtópico, então, fala sobre a visão de Cornélio. Vamos mergulhar junto com você, entendendo essa proposta bíblica à luz do comentário de Atos. A visão concedida a Cornélio, Atos capítulo 10. Pega a Bíblia e abre aí para você observar junto comigo, especialmente o versículo 3. Você vai perceber que Cornélio é um homem piedoso, um centurião romano temente a Deus. E ele agora, apesar dessa visão transcultural, é uma pessoa que teme ao Senhor e ele busca essa presença. Isso é tão interessante que, olhando para a Escritura, você vai perceber que ele tem uma visão da parte de Deus. De acordo com as Escrituras, ele tem essa experiência, ele passa a ouvir esse chamado de Deus também ao seu coração. Cornélio vai demonstrar sua piedade, ele vai demonstrar essa meditação na salvação em Cristo, na proclamação do Evangelho, e possivelmente ele foi alcançado por essa mensagem. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dar fundamento para isso. A escolha desse homem de Deus é uma ação do próprio Deus. Você vai perceber que Cornélio também está livre dos preceitos religiosos, mas é um homem agora que busca essa percepção do Deus Altíssimo. Olhe para o texto de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35 também. Você observa a petição da narrativa bíblica demonstrando essa relação que ele tem com o próprio Deus. Atos 10, 30 ao 33 fala sobre isso. Você percebe que esse homem está buscando essa relação com o próprio Deus de forma legítima. Aqui entra a ação do próprio Deus também em alcançar os povos gentios, e Deus se revela a Cornélio mediante a sua graça. Mesmo sendo romano, mesmo não sendo judeu, ele recebe essa revelação. E aí, você também acredita que Deus ele age de forma poderosa em uma ação da missão, até mesmo em visões transculturais? Por favor, comenta aqui. Vamos agora, junto com você, pegar a lição. Você pode pegar a tua lição. Eu quero lembrar você que a minha é edição especial, tá? A minha na edição especial, a página é diferente, de repente, da sua, que está com a edição comum. A lição na minha página, a pergunta, está na página 104. A minha edição é a edição com espaço para anotação. Olha só como é legal, ó. Ela tem uns espaços bem interessantes e você pode adquirir aí na editora CPAD. Você pode, então, ler a pergunta número 1 junto com os teus alunos e abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem. E eu quero te fazer uma pergunta também. Você já teve uma oração respondida de forma inesperada? Você estava orando e Deus foi lá e falou com você? Se você pode comentar aqui, traga o teu comentário para o nosso crescimento em Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre a experiência espiritual de Pedro. Já no segundo subtópico, primeiro ponto, pega aí, você vai observar Atos 10, versículos 10 ao 16. Pega esse texto para ler junto com os teus alunos, você vai perceber a compreensão que Pedrão passa a ter da universalidade do Evangelho. Aqui você percebe, de acordo com as Escrituras, que essa experiência que ele tem a respeito da visão do lençol é muito interessante, porque animais que eram considerados impuros na lei mosaica são demonstrados por Deus a Pedro. Atos capítulo 10, versículos 11 e 12. E o próprio Deus falou para ele, levanta Pedro, mata e come. Eram animais que eram, de forma muito clara, rejeitados pelos judeus. E aqui nós percebemos essa ação espiritual, onde o próprio Deus traz uma mensagem e explica para Pedro que essas pessoas que eram gentílicas,
Os gentios, no caso eu e você, poderiam ser incluídos nessa obra da salvação. Aqui entra a revelação. Que coisa linda que nós temos aqui. Tem outro texto que você pode ler. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Então, essa visão recebida por Pedro não apenas desafiou o entendimento teológico daquela época, mas capacitou ele para discernir algo de Deus. Às vezes a gente precisa dessa capacitação de Deus para entender algo espiritual. Pedro, ele entende isso. Dá uma olhada numa passagem de um texto que eu quero te explicar, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Conscientemente, Pedro então passa a ter essa visão, entende esse mistério. Atos 10, 23 você vai ver isso. Atos 11, 12 vai confirmar isso. Então, essa experiência que o Espírito Santo deu a Pedro abriu a porta para essa pregação do Evangelho de forma poderosa, extraordinária também. E aqui você precisa observar isso à luz da palavra e entender como Pedro foi alcançado por essa graça de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Você tem algo que achava que Deus nunca faria e Deus foi lá e fez? Se você pode, comenta aqui, tá? Vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a urgência da pregação do Evangelho. Já no terceiro subtópico, pega essa para você trabalhar com os teus alunos. Você vai perceber que, embora Deus tenha usado um anjo para instruir a Cornélio, o anjo não lhe anunciou a mensagem da cruz. Quem anunciou foi Pedro. Mas o anjo encaminhou Pedrão para levar essa mensagem da cruz a Cornélio. Isso aqui é bonito. Dentro da Escritura, a gente aprende tanto com essa questão e traz uma riqueza de detalhes para a gente. Então, a providência de Deus, ela age aqui nessa pregação. É nosso papel anunciar o Evangelho às pessoas. Dá uma observada em Marcos, capítulo 16, versículo 15 também. Então, a providência de Deus em escolher Cornélio, um gentil convertido, ela age agora guiando Pedro também para que Pedro anunciasse a boa nova da salvação, tá? Dá uma olhada também em outra passagem que fala sobre essa vida piedosa de Cornélio e a pregação de Cristo, com Atos capítulo 4, versículo 12. Vale a pena você dar uma observada nesse versículo bíblico. Aqui nós vamos perceber, à luz das Escrituras, essa ação poderosa de Deus agindo. Ao longo disso, nós vamos entender também como Deus agiu. A narrativa de Atos capítulo 10 traz essa passagem de forma muito clara, e Romanos 10, 14 traz uma mensagem muito interessante. Como crerão quem não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Então, essa mensagem do Evangelho é nossa responsabilidade. Aqui agora você pode pegar a lição, abrir na página 104, a minha versão é essa aqui, ó, com espaço para anotação, pode ser diferente da sua, mas está lá no final da aula, e você pode ler a pergunta número 2 para os teus alunos, dando aí 5 minutos para participação, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus, tá? E observe algo interessante aqui. Quem é Cornélio na sua vida? Eu quero te perguntar. Alguém que você pode alcançar para Cristo. Quem é essa pessoa que você pode levar ao Evangelho? Se você pode, compartilhe essa aula para essa pessoa em nome de Jesus. Vamos caminhar para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a salvação dos gentios. No segundo ponto, vale a pena você dar uma observada em uma passagem bíblica comigo. Atos capítulo 10, 34. Vale a pena você ler esse texto. Primeiro subtópico do segundo ponto fala sobre a pregação aos gentios. Vamos entender isso junto com você. Atos capítulo 11 agora, versículo 14. Pega aí junto com os teus alunos. A pregação na casa de Cornélio foi realizada pelo apóstolo Pedro. Aqui você encontra um marco histórico da abertura explícita da pregação aos gentios. O conteúdo dessa mensagem é cristocêntrico. Rapaz, Pedrão nos dá um exemplo extraordinário, porque ele apresenta Jesus, ele direciona Cristo naquela mensagem. Pedro declara Jesus, ele demonstra que Deus não faz acepção de pessoa.
Atos 10, 34 fala sobre isso. Ele entende que o evangelho estava além dos judeus, era para as nações. Em seguida, você observa exatamente essa ação da mensagem de Deus, a prática da justiça. Atos 10, 35. O critério para aceitação era a fé e não a obra legalista. E você percebe a mensagem do evangelho alcançando pessoas que seriam abençoadas em toda a terra, porque tinha alguém pregando. Pedrão estava nessa ministração aqui. Você também pode ser esse instrumento de Deus para levar uma mensagem para alguém. Dá uma olhada em Gálatas 3:8, vale a pena você ler esse texto também. Olha só que interessante, Pedro ele exalta Cristo, ele apresenta a morte e ressurreição, a obra salvífica. Atos 10, 39 ao 40 fala sobre isso. Ele fala que Jesus perdoou os nossos pecados. Atos 10, 43. Essa pregação apresenta a verdadeira missão da igreja. Não é um evangelho centrado nas pessoas, mas é um evangelho de transformação, que não era só para judeu, para grego ou gentil, era para todas as pessoas. Esse episódio anuncia a universalidade do evangelho, a urgência da salvação. Como nós também precisamos aprender isso aqui. Agora você pode pegar aí, gente boa, a tua lição. Estou com a minha em mãos aqui, ó. Faça isso. Pega a tua lição. Página na minha, tá? Na página 104. Observa que a minha é uma edição diferente, tá? Pode ser a página diferente da sua, mas está no final da aula. Página 104 na minha, você pode ler a pergunta de número 3 junto com os teus alunos, abrir um espaço aí para alguns minutos para eles participarem. E eu já quero saber, na tua opinião, por que ainda há tanta resistência em evangelizar certos grupos? Por que ainda há tanta resistência das pessoas em evangelizar certos grupos de pessoas no mundo? Por favor, comenta aqui, vai! Vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre a conversão dos gentios. Não esquece de deixar o like, não. Lembra aí, tá? Se tu tá gostando da aula, por favor, deixa teu comentário aqui também. Segundo subtópico, agora nós vamos perceber que a conversão dos gentios, destacada em Atos 10, demonstra que a mensagem de Pedro é clara. O que Pedrão falava? Ó, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Frisa esse versículo aí. Você vai perceber que aqui está se demonstrando o cumprimento das profecias de Isaías 53, 11, onde você percebe de forma muito clara que Cristo ele morreu por nossas iniquidades. À luz da Escritura, nós vamos perceber que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala sobre isso. E o que o Pedrão fala? O Pedrão está trazendo para a gente uma mensagem de santificação, de busca da presença de Deus. E ele não muda a mensagem, não. Ele pregou sobre isso lá em Atos capítulo 2, 38. Ele diz, arrependei cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. Está pensando que Pedro alisava? Não. Ele trazia uma mensagem clara. Olha outra lição que você vai aprender também. Esse momento de inclusão explícito aqui dentro da palavra, onde está escrito em Atos 11, 18. Logo também os gentios, por Deus foi concedido o arrependimento para a vida. Pedro está trazendo a mensagem demonstrando que a graça de Deus transforma. Paulo escreve depois, ó, em Efésios 2:8, demonstrando que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Gálatas 3:28, Paulo fala que não há judeu, não há grego, nessa questão aqui étnica, mas ele demonstra que a salvação é por causa da graça de Deus. Como isso é bonito e nos traz um alerta. Agora você pode pegar aí a tua lição mais uma vez, abrir na última página da aula, eu estou na página 104, a minha versão é diferente, e ler a pergunta número 4 com os teus alunos, deixando eles participarem em nome do Senhor Jesus. Eu também tenho uma pergunta para você, tá? A sua fé tem sido vista e ouvida por alguém? Como? Como é que você está compartilhando Jesus para as pessoas? Eu estou compartilhando aqui através das redes sociais, na igreja, onde eu faço visita. Se você pode, deixa aqui no comentário também, tá? Vamos caminhar para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o Espírito derramado sobre os gentios. Gente boa, chegamos agora no terceiro ponto, tá?
Leia uma passagem bíblica que está em Marcos 16:15. Primeiro subtópico do terceiro ponto vai falar sobre o Espírito prometido, esse Espírito Santo que nós cremos. Agora você vai analisar comigo Atos capítulo 10, 44 ao 46. Vai para a Bíblia, tá? Abre aí, folheie e mostre para os teus alunos, onde você vai perceber essa ação divisora, poderosa, que o Senhor Jesus mostrou a Pedro. Aqui esse acontecimento ele é legítimo, porque ele inclui agora os gentios no plano da salvação, especialmente na bênção sobre Abraão. A bênção que Deus deu a Abraão. Isso está em Gálatas 3:14, Paulo fala sobre isso. Então, Pedro, ao trazer essa mensagem a Cornélio, ele apresenta agora que não tem diferença. E ele descobre que o dom do Espírito Santo também não fazia diferença entre os gentios. E isso é interessante, porque a descida do Espírito Santo também acontece ali, e ele vai confirmar isso depois em Atos capítulo 15, versículos 8 e 9, vale muito a pena você observar isso aqui. E aqui nós entendemos a palavra confirmando isso. A universalidade da promessa anunciada é o derramamento do Espírito sobre toda a carne, Joel 2:28. O Pentecostes confirma isso, Atos 2:17. Então, o batismo com o Espírito Santo era para todas as pessoas. Então, essa experiência de Cesareia demonstra agora que a condição para o batismo era ter aceitado a Jesus como Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 9, vai te ajudar muito a entender isso aqui. Aqui você aprende sobre essa universalidade da graça de Deus. Em Cesareia, você vai perceber que o recebimento do Espírito Santo é real, é visível. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então você percebe à luz da Escritura como essa presença gloriosa alcançou também vidas para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu um momento marcante com o Espírito Santo? Você já teve uma experiência assim? Por favor, comenta aqui. Você pode fazer essa pergunta também em sala de aula para os teus alunos. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que trata sobre o Espírito recebido agora. O derramamento do Espírito Santo nos gentios em Cesareia é uma demonstração muito bonita. Pega aí Atos capítulo 10, 44 ao 46, onde você vai ver essa marca como um ponto decisivo da história da igreja primitiva. Essa descida aqui demonstra agora algo que é poderoso. Essas pessoas eram fiéis à presença de Deus. Atos capítulo 10, versículo 45, vale a pena você dar uma olhada nessa narrativa bíblica que eu estou olhando para você. Essa igreja agora recebe os gentios, Pedro é esse instrumento para isso. O Espírito Santo, porém, ele é recebido aqui agora, não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 ao 35 vai confirmar isso com você também. Eu marquei esses versículos aqui. Você percebe também em 1 Coríntios 12, 13 essa ação da graça de Deus em alcançar as pessoas. O recebimento do Espírito Santo ele foi acompanhado por manifestações visíveis do falar em línguas. Atos 10, 46, Pedrão confirma isso como o padrão do Pentecostes em Atos 2:4. Essa manifestação é uma manifestação real da graça de Deus alcançando as pessoas. Já tem uma pergunta para você. O Espírito Santo ele tem transformado a tua vida recentemente? Só quem é salvo, quem experimentou essa graça sabe disso. Se ele está transformando, se você já foi tocado por ele, já teve uma experiência com ele, por favor, meu irmão, comenta aqui. Vamos fechar a aula, vamos? Terceiro e último subtópico fala sobre o Pentecostes visto e ouvido. Mas tem outra coisa também. Antes de você falar do terceiro subtópico, leia a pergunta 5 com os teus alunos para fechar a tua aula para a glória de Deus. Terceiro e último subtópico, hein? Espero que você esteja gostando da aula. Se você tá, pelo menos dá uma moralzinha aqui, comenta o que tu tá achando da aula de hoje. Terceiro e último subtópico, você percebe que Pedro foi questionado pelos crentes de origem judaica sobre a sua presença na casa de Cornélio, e ele afirmou em Atos 11:15, demonstrando de forma muito clara que ele ouviu aqueles irmãos falando da mesma maneira que nós entendemos a partir da leitura de Atos 2, do 1 ao 4, que é a descida do Pentecostes, de forma visível e audível. Ele viu a presença de Deus acontecer naquele lugar.
Atos 11:17, ele confirma isso e demonstrou essa graça de Deus sendo aplicada na vida dessas pessoas. Então, Paulo convenceu os irmãos de Jerusalém a demonstrar isso e glorificar a Deus, porque os gentios também estavam sendo alcançados por essa graça poderosa. Atos 11:18 vai confirmar isso com você também. Então esse princípio é confirmado pelo próprio Senhor. Aqui nós vamos perceber que todos aqueles que invocam a sua mensagem, a sua palavra, a sua salvação, são alcançados, invocam o seu nome, né? Romanos capítulo 10, versículo 12. Então você percebe que a mensagem ela é universal, ela alcança todas as pessoas. Finalizando, eu quero te fazer uma pergunta também. Hoje, como o mundo ao nosso redor pode ouvir e sentir a presença do Espírito Santo, tá? Se essa palavra ela falou contigo, por favor, compartilhe esse vídeo com, no mínimo, aí 2 pessoas que você conheça para a glória de Deus e nos ajude a alcançar 200 mil alunos para a glória e honra do Senhor Jesus aqui na Escola Dominical. Eu tenho algumas dicas de leitura para você. Primeiro texto que eu quero indicar, esse texto aqui, Igreja em Jerusalém, do pastor José Gonçalves, material publicado pela editora CPAD, tu acha no site, pastor Antônio Gilberto, Verdades do Pentecostes. Esse material é muito bom, editora CPAD. Indico para você também, volto a indicar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Procura esse material para o teu crescimento. Revista Obreiro Aprovado, vale a pena você ter em mãos. Revista também Ensinador Cristão, são materiais muito bons para você que deseja aprender um pouco mais da palavra de Deus, crescer, avançando aí na escola dominical da tua igreja. Eu te espero por aqui na lição 12, onde nós vamos trabalhar sobre o tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Eu quero te convidar, tá? A ADVIC está em festa. Nós estamos em festa desde o dia 6 de setembro, 72 anos da nossa igreja em Vitória da Conquista de fundação. Especialmente nesse dia 14 nós vamos estar adorando a Deus com a grande Santa Ceia reunida. Então, se você é membro da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, de todas as nossas congregações estão convocados para essa grande Santa Ceia no Templo Central, Avenida Serrinha, bairro Brasil. Venha participar com a gente. Pastor, de forma muito especial, o Joenilson Pires vai estar trazendo a palavra agora na Santa Ceia para o Senhor. À noite, pastor Genival Bento vai trazer uma mensagem para a igreja. Você não pode ficar de fora. Venha participar. Vai ser bênção de Deus ter você com a gente. Estamos em festa, celebrando ao Senhor, e você é o nosso convidado especial para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, venha participar exaltando o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.